Ok? Finalmente, graças ao Senhor. Vamos então, abrir em Romanos, no capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Veremos a oração que encontramos entre os versículos 8 e 15. Esse será o assunto nosso de hoje. Romanos 1, 8. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que, em vossa companhia, reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Senhor, nós queremos colocar esse tempo que está diante de nós em tuas boas mãos, pedindo que o Senhor nos conduza, Senhor. O Senhor aquiete o nosso coração, o Senhor nos sossegue. Senhor, que possamos, como Maria, estar quietos a teus pés, ouvindo o teu falar, e pedimos que pelo teu Espírito o Senhor nos conduza para dentro da verdade, de tantas realidades preciosas que encontramos aqui nesse texto. Pedimos pela tua ajuda, pela tua condução, pela unção do Senhor a quem fala, a quem ouve, e Senhor, dá-nos corações responsivos àquilo com qual o Senhor nos impressionar nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes, né, as epístolas as orações estão registradas logo no início e também ao final das epístolas. E parece-me que são trechos em que a gente presta um pouco menos de atenção. Então, começa com as saudações, a gente vai meio rápido, daqui a pouco tem umas orações, aí como temos aqui, a gente vai mais rápido. E só mesmo na parte mais central das epístolas, que a gente entende ser as instruções é, mais fortes, né, doutrinárias, aí a gente acaba focando um pouco mais a atenção. E com isso, a gente perde muitas preciosas pérolas e realidades que estão escondidas, como que enterradas nas orações que encontramos, principalmente no caso do apóstolo Paulo. Então, aqui nós vamos gastar algum tempo nesse texto, depois de vermos o contexto da oração, que eu acho importante, que nos dá um entendimento de o que estava por detrás, qual era a realidade que Paulo estava vivendo, né, quando ele fez essa oração. Lembrando os irmãos que a oração, ela é composta de vários elementos, né? Logo na primeira mensagem a gente viu isso. Então, algum dos elementos da oração é humilhação, quando a pessoa confessa pecado, se arrepende. Temos ações de graças, temos adoração, temos as petições propriamente ditas, né? E aqui temos uma oração que começa com ações de graças. Então, nós vamos voltar a essa oração depois de passarmos por um pouco do contexto. Então, o apóstolo Paulo, a vida, né, dele terminou com martírio, né? O que nós conhecemos mais da vida dele é o relatado em Atos, né, que é o período depois que ele se converteu. A vida do Senhor sobre a terra foi de 33 anos e meio. Esse número chega-se a ele pela contagem de festas de Páscoa que o Evangelho de João registra, e só ele registra.
há uma menção que não está 100% clara que seja a Páscoa, porque ele diz uma festa dos judeus. E alguns entendem que é a Páscoa, apesar de que não necessariamente o seja. Então, se não for a Páscoa, talvez o ministério dele tenha sido até um pouco mais curto. Mas o fato é que, em números redondos, a vida do Senhor sobre a terra foram 33 anos. E a duração do ministério de Paulo, da sua conversão ao seu martírio, também foram 33 anos. Então, esse paralelo é um paralelo muito bonito e quase que ilustra a palavra que ele nos dá em Gálatas 2:20, quando diz que ele não mais vive, mas é Cristo que vive nele, né? Então, vamos ver como que a gente divide esses 30 anos, 33 anos da vida espiritual de Paulo. É comum dividi-lo em três partes praticamente da mesma duração. Então, como se fossem três conjuntos de 11 anos. O primeiro conjunto de 11 anos são os anos escondidos de Paulo. É o tempo em que ele se converteu, passou algum tempo na Arábia, aprendendo do Senhor, aos pés do Senhor. E como ele mesmo diz, ele não aprendeu o evangelho de homem nenhum, ele o recebeu diretamente das mãos do Senhor. O que a gente tem mais de conhecimento da vida do ministério de Paulo é o segundo grupo de 11 anos, que é onde ele tem as viagens missionárias, que basicamente é o que a gente vê na segunda parte do livro de Atos, né? Então, a primeira viagem missionária, em números aproximados, tá, irmãos? Aconteceu nos anos 47 a 49 desta era, e está relatado nos capítulos 13 e 14 do livro de Atos. Aí no capítulo 15, o que encontramos em Atos é o assim chamado concílio da igreja, o primeiro concílio da igreja que se deu em Jerusalém, em decorrência de que alguns judaizantes começaram a pressionar os recém-convertidos gentios, dizendo-lhes que não bastava crer no Senhor Jesus Cristo para a salvação. Era necessário também guardar aspectos cerimoniais da lei, em particular, por exemplo, a circuncisão. Então, claro, isso gerou dificuldades e houve um concílio, e esse concílio está descrito no capítulo 15 de Atos. Eles chegaram à conclusão de que não iam impor nada disso aos gentios. E logo depois, ainda no capítulo 15, temos o início da segunda viagem missionária de Paulo, que se deu aproximadamente nos anos 50 a 54, e no livro de Atos aparece do capítulo 15, 36, até aproximadamente capítulo 18, 22. Então, por fim, a terceira viagem missionária, que é a que encontramos em Atos, porque aparentemente pode ter havido uma quarta viagem missionária, mas ela não está relatada em Atos. A terceira viagem é de 54 a 57, talvez 58, e está descrita em Atos 18, 23 até Atos 21, 26, e é precisamente nesse ponto da trajetória de Paulo que nós vamos acompanhá-lo um pouquinho hoje, para vermos o contexto da oração em Romanos. Então, eu convido os irmãos a vermos em Atos, livro de Atos, capítulo 19. Então, estamos já mais para o final da terceira viagem missionária. Isso significa algo por volta do ano 57, 58 desta era, já o final da viagem. E no capítulo 19, encontramos Paulo na cidade de Éfeso. Okay? Eu vou, então, acho que essa é uma boa hora de eu colocar o mapa para os irmãos aqui. Okay. Então, a viagem missionária teve início em Antioquia, como, por exemplo, a primeira viagem missionária, e encontramos Paulo aqui em Éfeso,
no capítulo 19. Então, versículo 21. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Então, vamos ver alguns pontos importantes aqui. Primeiro, aqui temos um verbo que a gente conhece, a gente usa, assim, ele resolveu. Quando a gente pensa numa resolução, numa decisão, normalmente a gente pensa num aspecto mental, racional, porque essencialmente é assim que a gente funciona, né? A gente analisa com a mente, a gente racionaliza, a gente decide, a gente resolve. Mas aqui, muito claramente, o texto diz que ele resolveu no seu espírito. Aqui, creio que tem uma dica, né, alguma coisa, um mistério, né, mas já não é um alerta para nós. Alguma coisa aconteceu no espírito de Paulo, uma sementinha, alguma coisa, uma impressão, né? E essa impressão, ela é descrita da seguinte maneira: ele havia decidido ir a Jerusalém e a trajetória de ir para Jerusalém está indicada aqui, pela Macedônia, Acaia, e aqui vamos ao mapa, então estava em Éfeso. Então, a Macedônia está aqui em cima, a Caia é a Grécia, entenda-se, Corinto, com toda probabilidade, e daqui ele voltaria para Jerusalém, que está cá embaixo. Então, de Éfeso, ele iria aqui para a Macedônia, viria para a Caia, né? Isso ele efetivamente fez, como vocês podem ver pelas setas no mapa, mas, como veremos em breve, ao invés de voltar para Jerusalém, ele deu meia volta e voltou a Jerusalém por outro caminho. Bem, mas além disso, o que encontramos aqui é uma outra decisão no seu espírito, que depois de haver estado ali em Jerusalém, importava-lhe também ver Roma. Então, lembra dessa frase: importa-me ver também Roma. Paulo tinha isso no coração, uma impressão que havia ficado no seu espírito. Okay? O irmão Campo Morgan, ele tem um comentário maravilhoso sobre o livro de Atos. E nesse comentário, a respeito dessa frase de Paulo, ele diz assim: esse desejo de ver Roma não era o de um turista, mas era a paixão de um missionário. Paulo parece, ele percebeu esse impulso, alguma coisa especial no seu espírito, e ele tomou essa decisão. Okay? Então, continuando o capítulo 19, o que encontramos a partir do versículo 23 é aquele evento em que aconteceu aquele tumulto, né, envolvendo Demétrio, né, o Ourives e a Diana dos Efésios, aquela gritaria, aquela confusão toda. Né? Então, isso acontece no restante do capítulo 19. Acompanha aí, capítulo 20. Começa assim: cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Então, o tumulto todo se deu aqui em Éfeso, que era uma cidade guardiã do templo de Diana. E dado esse tumulto, ele foi efetivamente para a Macedônia como ele havia planejado. Então, está tudo dentro dos planos que originalmente ele havia feito. Versículo 2. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. Então, desceu até a Grécia, com toda certeza para Corinto. Tá? Com quase toda certeza, ele foi para Corinto. Essa é uma hipótese que poucos questionam. Okay? E versículo 3 diz, onde se demorou 3 meses. Irmãos, outra hipótese que é pouco questionada é que durante esses 3 meses, em Corinto, Paulo escreveu a Epístola aos Romanos. Então, aquele texto que nós acabamos de ler em Romanos, aliás, toda a epístola, né? Mas inclusive aquele texto, possivelmente foi escrito quando ele esteve em Corinto, nesse ponto da história.
né? Capítulo 20 de Atos, o versículo 3. Inclusive, há quem diga que não somente Romanos, mas também Gálatas, a Epístola aos Gálatas foi escrita na mesma época. Por isso que o pessoal atribui, né, a escrita de Romanos a esse período da história, né, 57, 58 desta era. Tá? Então, não é uma das últimas, não é das primeiras, também não é das últimas epístolas escritas do Novo Testamento. Né? Então, lembre-se que, estando aqui em Corinto, o plano de Paulo, conforme ele nos havia dito no capítulo 19, era seguir para Jerusalém, seguramente por mar, que era o caminho que ele faria naturalmente. Agora, vejamos como que continuou a história. Versículo 3. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, então observe, Síria está aqui, ele ia embarcar, então efetivamente ia por mar, ele ia embarcar para cá, né, e aí iria eventualmente para Jerusalém. Houve uma conspiração contra ele. E sabiamente, ao invés de insistir nesse plano, parece-me que ele entendeu, deveria mudá-lo. E o que ele fez? Quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. E isso explica esse restante do mapa. Então, ele voltou efetivamente para Jerusalém, mas observe como que ele fez. De Corinto, ele voltou pela Macedônia, acabou indo, passou por Filipos e veio por todo esse caminho, e eventualmente de Mileto, né, ele veio e navegou para a Síria e eventualmente chegou até Jerusalém. Então, aqui temos uma primeira mudança, digamos, de planos importante. Mas isso nos mostra que Paulo, apesar de que, primeiro, ele fazia planos, né, planos que ele resolvia no espírito, mas ele estava atento como que o Senhor ordenava os eventos em torno da sua vida. Ele não insistia teimosamente nesses planos. Mas então, ao ver o tumulto, ele decidiu voltar pela Macedônia. Ok? Agora, essa parte do trajeto está descrita nesse restinho do capítulo 20. E observem no versículo 17, já encontramos Paulo aqui em Mileto, e o versículo 17 diz: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então, ele sabia, inclusive o versículo. Vamos ler o versículo 16 para a gente pegar essa parte da história. Porque Paulo já havia determinado de não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Então, basicamente, o cenário é o seguinte: ele sentia que precisava falar com os presbíteros da cidade de Éfeso. Só que ele sabia que se ele fosse a Éfeso, ele ia se demorar lá, né? Então, assim, o envolvimento com a igreja, uma igreja que ele conhecia, etc., ele sabia que ele ia demorar, então ele não quis ir até lá, mas ele precisava falar com os presbíteros. Então, o que ele fez? Ele foi até Mileto, que não está longe aqui de Éfeso. Essa distância, alguns dizem que é de 60 quilômetros, mas se os irmãos olharem pela escala do mapa, me parece que é menos do que isso. Pelo menos em linha reta é menos. Talvez o caminho fosse tão cheio de idas e vindas, né, que acabava ficando um pouco mais longe. Mas, de qualquer maneira, é um trajeto viajável em curto tempo. Então, ele mandou chamar os presbíteros, e aí ele tem aquele encontro, discurso conhecido nosso, né, dessa conversa com os presbíteros de Éfeso em Mileto. Então, ele estava nesse ponto da história. E logo depois, ele rapidamente prosseguiu para Jerusalém. Então, do ponto de vista de ato, nós vamos dar uma parada aqui, depois voltaremos mais no final da mensagem. E agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos voltar em Romanos, mas no final da epístola, para ver um relato que Paulo faz, mais ou menos desse período, né? E de como que
quais eram seus planos, conforme ele via nesse momento da história. Então, capítulo 15 de Romanos. Vamos lá. Nós vamos tomar a leitura a partir do versículo 22. Romanos, capítulo 15, versículo 22. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividades nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Vou parar aqui por enquanto. Ele fala de estas regiões. Que regiões são essas? Lembra de onde ele escreveu. Então, se ele realmente estava em Corinto, quando escreveu essa epístola, então essas regiões é a Caia, possivelmente um pouco da Macedônia. Ele já havia, né, visto igrejas nascerem nessa região. Ele acompanhou aqueles irmãos, ele os fortaleceu, ele estabeleceu lideranças e ele os viu florescer. Então, ele sentia que, né, os irmãos agora precisavam caminhar. Então, ele já não sentia que a fase dele, o período dele nessas regiões estava terminando. Então, ele diz, não tendo já campo de atividades nessas regiões, e ele tinha esse desejo, desejando a muito visitá-los. Ele não conhecia os irmãos em Roma ainda. Quando ele escreveu a Epístola aos Romanos, né, é porque ele ouvia deles, mas ele não os conhecia pessoalmente. Né? E aqui ele revela que ele tinha o desejo de visitá-los e um desejo antigo, desejando há muito visitá-los, e diz, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. E aqui nós temos uma informação que não temos em Atos. Não fosse esse relato de Paulo em Romanos, nós não saberíamos disso. Aliás, irmãos, aqui Espanha, aparece só, a palavra Espanha aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento. Esta é a primeira menção, e a segunda menção está pouco depois, no versículo 28. São as únicas 2 vezes que Paulo menciona Espanha, né, no Novo Testamento. Então, aqui temos Paulo mostrando um pouco mais do seu plano, do seu desejo. Ele queria mesmo ir para a Espanha. E o plano dele era o seguinte: enquanto ele fosse para a Espanha, ele ia passar por Roma, passar um tempo em Roma, e pedir que os irmãos o encaminhassem à Espanha. Essa viagem é a, tal possível 4ª viagem missionária, que não sabemos dizer exatamente se aconteceu. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Mas isso, definitivamente, essa viagem não está relatada no Novo Testamento. A única coisa que sabemos é que Paulo tinha isso no coração. Né? Muito bem, vamos prosseguir a, a leitura aqui. Pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Irmãos, planos de Paulo. Ele estava aqui na região de Corinto, onde estava escrevendo essa epístola, e ele diz que esses irmãos aqui da Caia e também de Macedônia sentiram no coração levantar uma oferta que ele levaria então para Jerusalém. Bem, vimos que ele mudou de planos quanto à rota de retorno, então, em vez de voltar por mar, veio por terra, mas ainda precisava chegar em Jerusalém
entregar essa oferta. Ele diz aqui claramente: tendo feito isso, então passar por Roma e ir para a Espanha. Então, esse é o coração de Paulo, o plano, né, aquilo que ele tinha no coração. E o restante desse capítulo traz algo importante também, que aí ele pede uma oração para os irmãos. Então veja como ele ora. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Então ele via a oração como uma luta. Ele conclama os irmãos de Roma a lutarem com ele, né, orando em favor dele, e o pedido específico está aqui: para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Então, basicamente, são dois pedidos. Um é que o serviço de entrega da oferta seja bem recebido pelos irmãos, mas o primeiro pedido que ele faz é, é o seguinte: ele sabia que havia rebeldes na Judéia, né? Pessoas que causam mais problemas do que qualquer outra coisa. Ele pede livramento dessas pessoas, né? Diz para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. Então, nós vamos acabar vendo como que termina essa história, né? Versículo 32 e 33, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Então, espero que os irmãos percebam aqui o espírito de Paulo é positivo, ele tem planos, ele já tem toda uma coisa arquitetada, traçada, imaginando o que faria, e ele pede aos irmãos que o ajudem em oração nessa direção, né? Então, nós vamos precisar ver como que... Então, nesse contexto é que ocorre a oração, e depois, ao finalzinho, nós precisamos ver como que termina essa história, tá? Então, acho que eu não vou precisar do mapa mais. Sim. Agora sim, podemos considerar o texto da oração. Então, voltando aqui para Romanos capítulo 1. Então, os irmãos já têm esse contexto, têm uma ideia, né, dos planos do coração de Paulo, das interações que ele já teve por escrito, né, com esses irmãos na epístola. Então, na epístola, claro, ele começa com oração. E o versículo 8 é cheio de instruções. Ele começa assim: primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Primeiramente, dou graças. Observe como é importante isso. Ele começou com ações de graças. O Senhor, quando nos ensinou a orar, ele começou com adoração. Adoração e ações de graças vão juntas, né? Uma mão na outra. Não é a primeira vez que encontramos Paulo dando início, né, a uma epístola com orações e ações de graças. Quando nós estudamos a oração em 1 Coríntios, lembra que ele começou dando graças por eles, né, porque eles haviam sido enriquecidos em toda a palavra, em todo o conhecimento, ações de graças. Em Tessalonicenses também ele deu graças pelos irmãos que haviam se fortalecido no Senhor tão rapidamente. E aqui também ele diz: primeiramente, dou graças a meu Deus. A pergunta é: será que nós começamos nossa oração primeiramente dando graças? Assim Paulo fez nesta ocasião. E logo depois diz assim: dou graças a meu Deus. Essa expressão meu Deus é uma expressão que revela intimidade. Não é uma oração formal, não é uma oração para cumprir um formalismo, um ritual, né, de dar graças pelos romanos, né? Ele diz: dou graças ao meu Deus. E aqui temos uma frase que é tão importante: mediante Jesus Cristo. Ele lembra os romanos de que se isso tudo é possível, é porque o Senhor Jesus Cristo é o nosso mediador, é o único mediador entre Deus e os homens. O irmão Pink, ele faz uma observação interessante nessa frase, mediante Jesus Cristo. Ele diz assim, que gramaticamente, essa frase, mediante Jesus Cristo, está
vinculada ao dar graças. Então, gramaticalmente, é como se ele dissesse assim, olha, eu dou graças mediante Jesus Cristo. Mas ele diz que teologicamente e doutrinariamente, o mediante Jesus Cristo também está vinculado à expressão meu Deus. Deus só pode ser nosso Deus mediante Jesus Cristo. E aí precisamos lembrar das palavras do Senhor para Maria Madalena no domingo de ressurreição. Os irmãos lembram quando ele a encontrou no túmulo vazio e ela achou que ele era o jardineiro. Depois ele a chamou pelo nome, ela reconheceu que era ele e foi lançar-se aos seus pés e o Senhor disse, olha, não me segures, né? Porque ainda não subi para o meu pai. Ele disse, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes, subo para o meu pai e o vosso pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então, se Deus é o nosso Pai e se Deus é o nosso Deus, é somente por causa do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Pai do Senhor Jesus Cristo e Ele também é o Deus do Senhor Jesus Cristo. O irmão Campo Morgan diz algo muito maravilhoso, né, com respeito a esse versículo. Diz que Deus Pai sempre foi Pai do Senhor Jesus Cristo, né? Mas Ele só se tornou nosso Pai por causa da encarnação e da morte do Senhor Jesus Cristo. Agora, o outro lado da moeda é o seguinte: Deus sempre foi Deus para nós, mas Deus passou a ser Deus para o Senhor Jesus Cristo quando ele se fez homem. E lembre-se que naquele momento do desamparo na cruz, foi quando ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Então, o Deus Pai ganhou aspectos, né, muito novos para nós e para o próprio Senhor Jesus Cristo, em função da obra da redenção que foi consumada na cruz. E que Paulo diz: dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo. Ele prossegue dizendo: no tocante a todos vós. Agora, lembre-se que ele não os conhecia. E, contudo, ele deu graças por todos eles. E a razão aqui está declarada, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Irmãos, quando foi a última vez que nós demos graças pela fé de alguém? Eu não lembro qual que foi o autor que colocou uma interrogação, talvez tenha sido o próprio irmão Pink, que diz o seguinte, aqui nós vemos como é que Paulo valorizava a fé, a ponto dele dar graças pela fé dos irmãos, né? Muitas vezes a gente dá graças por tantas coisas, talvez nos esqueçamos de dar graças pela fé, né, dos irmãos. E aqui diz que essa fé era proclamada por todo mundo. Agora, ao final da epístola, a gente tem uma informação muito bonita e um paralelo importante de ser feito. Então, mantenha um dedo aqui, porque nós temos que continuar com a oração. Mantenha um dedo aqui em Romanos 1. Vá para Romanos capítulo 16. Quando eu falo assim, mantenha o dedo, é porque eu estou supondo que vocês estão com a Bíblia em papel. Se vocês estiverem no celular, mas não adianta pôr o dedo, não, porque não funciona. Capítulo 16 do livro de Romanos, é o versículo 19. Ó, pois a vossa obediência é conhecida por todos. A vossa obediência é conhecida por todos. E no capítulo 1 ele diz que a vossa fé é proclamada em todo o mundo. Então, observe, irmãos, que ele relaciona que o paralelo é muito claro: fé e obediência. Aliás, um paralelo que a gente já conhece lá da Epístola de Tiago, que alguns teimam em dizer que é contrário a Paulo e vice-versa. Seguramente que não, né, irmãos? A palavra de Deus ela é única. Fé e obediência vão juntos. Então, Paulo ouviu que a obediência era conhecida e a fé era proclamada por todo mundo e por isso ele dava graças. Continuando, versículo 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito,
voltamos a ter frases importantes aqui. Primeiro, a quem sirvo? Irmãos, esta é a oração de um servo. Paulo, servo de Deus. E diz a quem sirvo em meu espírito. Lembre-se lá em Atos 19, ele havia resolvido no seu espírito. Aqui vemos que ele servia a Deus no seu espírito. Vemos em Paulo um verdadeiro homem espiritual. Seguramente a alma dele estava, né, em plena atividade, físico vigoroso, mas o espírito dele estava pleno também. Então é um homem completo, né? A quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu filho. Ele é a minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. Agora, o que especificamente ele pedia? Suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Irmãos, vocês se lembram? Ele havia dito: importa-me ver Roma. Ele tinha esse desejo, ele tinha alguma coisa que apareceu lá no seu espírito, ele detectou que era algo, né, do Senhor nele. E aquilo se tornou uma oração, né? E a oração dele foi que ele tivesse essa oportunidade. Mas ao fazer essa oração, irmãos, ele usa duas frases aqui muito importantes, que eu quero chamar a atenção delas para os irmãos. Primeiro, em algum tempo, e a outra expressão, pela vontade de Deus. Então, não poderia ser em qualquer tempo, mas em algum tempo específico. Ele entendia que ele estava esperando, né, que isso acontecesse. E depois ele diz, pela vontade de Deus. Ou seja, ele não iria para Roma pela sua própria determinação, não porque ele tivesse pensado, desejado, planejado, resolvido ir, mas porque ele precisava a confirmação de Deus, de que pela vontade de Deus ele iria para Roma. Quando Paulo eventualmente foi a Roma, se a minha estimativa não estiver errada, passaram-se 4 anos, irmãos, entre aquele momento em que ele resolveu, importa-me também ver Roma, e até aquele momento que ele foi para Roma, passaram-se em torno de 4 anos, né? Se a minha estimativa não estiver errada. Okay? Versículo 11. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Então, o desejo dele era estar com eles para confirmá-los, repartir dom espiritual, ou seja, comunhão espiritual. Não era simplesmente um encontro social, uma visita social. Agora, lembre-se que lá no final da epístola, né, como nós lemos em Romanos 15, ele fala assim, depois de haver se recreado com eles, ele iria para a Espanha. Tinha um aspecto da recreação também, né? Então, nós vemos que Paulo é uma pessoa equilibrada, uma pessoa que olha para todos os aspectos da vida humana, né? Mas aqui na oração, o foco dele é confirmar os irmãos. Agora, para não dar a impressão de que seria um benefício apenas unilateral, ou seja, ele abençoando os irmãos ali com a sua presença, a observação do versículo 12 é muito importante, porque parece que ele deixa claro que não é só esse aspecto dele, né, ser bênção para os romanos. Ele diz assim, isto é, e aqui ele vai como que se, não é corrigir, mas esclarecer. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Ou seja, aqui ele diz, né, eu também vou ser confortado por intermédio da fé de vocês, né, por intermédio do nosso convívio. Não somente ele fortalecer os irmãos e confirmar os irmãos, mas ele também ser abençoado pela vida deles. Versículo 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido. Então, aqui vemos mais uma vez Paulo entendendo que em algum momento, e pela vontade de Deus,
ainda não haviam chegado. Ele não havia aberto mão dos seus desejos, do seu empenho, mas ele ainda aguardava. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. E aqui temos essa última frase da oração que eu gostaria de ressaltar para os irmãos, me parece muito pertinente. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Então, basicamente, ele dizia, olha, eu estou aguardando diante do Senhor. Eu tenho esse desejo, é um desejo, não é de agora, né? Há muito desejo ver-vos. Eu tenho sido impedido, mas no que depender de mim, quanto está em mim, eu estou pronto. Eu estou pronto para ir e pregar o evangelho, né, a vós outros que estáis em Roma. E a pergunta que isso faz é a seguinte: quando nós oramos, muitas vezes, né, a pergunta é se nós estamos prontos, né? Nós oramos por certas coisas, né, justas, importantes, que precisam acontecer, mas será que nós estamos prontos? Ou nós simplesmente estamos assim, olha, vou orar e que seja o que Deus quiser, né? Paulo tinha essa postura. Ele estava pronto. Nem por isso ele saiu fazendo a visita da cabeça dele no momento em que talvez não desse. Tinha que ser no tempo adequado e tinha que ser pela vontade de Deus, né? Mas ele estava pronto. Então, esse é o conjunto aí, o ponto mais central da oração que encontramos aqui no início é, de Romanos. E precisamos, então, agora fechar um pouco essa história, né, voltando para Atos, né, onde nós deixamos a história pendente, digamos assim. Então, eu vou apenas ler a frase que eu vou precisar agora, antes de continuar a história. É a frase aquela que Paulo mencionou estando em Éfeso. Depois de haver estado ali significa Jerusalém, importa-me ver também Roma. Ok, então com essa frase em mente, vamos acompanhar Paulo. Paulo já estava no final da sua viagem missionária número 3, e Paulo, então, precisava ir até Jerusalém, entregar aquela oferta, e daquela oferta, tendo entregado a oferta, tendo passado ali o dia de Pentecostes, ele daria início à sua ida para a Espanha, mas passando antes por Roma. Então, Paulo chegou a Tiro, capítulo 21 de Atos, depois passou em Cesareia. Finalmente, ele chegou em Jerusalém. Versículo 17 do capítulo 21. Tendo nós chegado a Jerusalém, então veja bem, tendo nós quem? Lucas, né? E os demais companheiros de Paulo. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros. E tendo saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu intermédio. Ouvindo, deram eles glória a Deus. Eles disseram: Bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que há de se fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os,
Purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhe transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Essa foi a decisão tomada em Atos capítulo 15, no concílio da igreja, no primeiro concílio da igreja. Então, Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Irmãos, nós não vamos entrar no mérito se Paulo fez bem ou fez mal ao tomar esse voto. O fato é que aconteceu. E agora o versículo 27. Veja lá. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todos o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina a todos serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. E aí a coisa pegou fogo. Agora, antes da gente continuar um pouquinho dessa história, lembra-se da oração que Paulo pediu aos irmãos em Roma, no final da epístola, capítulo 15, para que ele fosse liberto dos judeus rebeldes que viviam na Judéia. Ao que tudo indica, ele foi libertado. Só que esses judeus vieram da Ásia, eles viviam na Ásia, e eles criaram a confusão. E foram eles que alvoroçaram o povo, e não fosse a intervenção do comandante romano, Paulo tinha sido esquartejado, era ali mesmo, né? Ou apedrejado, sei lá como, mas assim, ele correu risco de vida mesmo. Então, como é que continua a história? A história é assim, o comandante, versículo 33, apoderou-se o comandante de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias e etc., e o levou à fortaleza, finalzinho do versículo 34. Essa fortaleza, muito provavelmente a fortaleza de Antônia, fazia parte do conjunto do templo. Eu trouxe até imagens disso quando a gente estudou esses personagens, né? Então, Paulo ficou recluso ali, né? E naquele dia mesmo, na escadaria, ele fez a sua primeira defesa. Aliás, vemos 5 defesas de Paulo a partir desse ponto, né? E a primeira defesa ele a faz perante os seus irmãos. Versículo 1 do capítulo 22 começa assim: Irmãos e pais, ouvi. Agora a minha defesa perante vós. Ele faz a sua defesa. Okay? Bem, o tumulto prosseguiu, né? E quando o pessoal disse, olha, tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva, versículo 22, do capítulo 22, então era evidente que eles estavam, né, a ponto de matar Paulo. E o comandante, então, o levou e ele passou a noite na fortaleza de Antônia. E observe o que aconteceu na noite seguinte, porque aí no dia seguinte ele apresentou a sua segunda defesa. A segunda defesa dele agora foi perante o Sinédrio. E ele percebendo que no Sinédrio havia saduceus, né, ele, ele fez aquele jogo, né, e falou da ressurreição. Então, os saduceus, que não se davam lá muito com os fariseus, então, teve aquela dissensão entre eles, então houve mais um tumulto, ele foi levado mais uma vez para os aposentos da fortaleza. E naquela noite, aí temos uma frase importante do Senhor para ele, no versículo 11 do capítulo 23. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, pois, do modo por que deste testemunha a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Lembra da frase de Paulo em Éfeso? Importa-me também ver Roma. Aqui o Senhor confirma aquela decisão que ele havia tomado no seu espírito.
importa que também o faças em Roma. E o texto utiliza exatamente o mesmo vocábulo grego, importa-me. Então, capítulo 19, versículo 21, ele diz, importa-me ver Roma. É uma decisão, ele resolveu no seu espírito, mas é como se ele precisasse de uma confirmação, né? Agora, imagine os irmãos, ele preso, recém-preso, ele deve estar pensando assim, bom, como é que fica a minha viagem para Roma, né? E o Senhor vai naquela noite, ele diz, olha, importa que você dê testemunho em Roma. Então, é, já estamos terminando, tá, irmãos? Ele termina, então, esse período, né? E logo ele cai nas mãos de Félix, de quem nós também estudamos, né? E os irmãos lembram que ele ficou preso em Cesareia. Aliás, ele foi levado a Cesareia para evitar que ele fosse morto, né? Em todas aquelas tramóias, havia aqueles que haviam tomado o voto de jejuar, não comer enquanto não matassem Paulo. Ele chamou seu sobrinho, aquela história toda, vai, diz ao comandante. E aí o comandante fala assim, vou tirar ele daqui. Então tirou ele de Jerusalém, levou-o para Cesareia, e ali em Cesareia, sob os cuidados de Félix, ele ficou preso 2 anos, né? E vemos isso ao final do capítulo 24. 2 anos mais tarde, versículo 27, né? Félix teve por seu Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Lá se foram outros 2 anos. A pergunta é, e como que estão aqueles planos de Paulo de visitar Roma? E o Senhor que tinha lhe dito, olha, importa-te dar testemunho em Roma. Então ele sabia que isso ia acontecer em algum momento, mas não sabia como. Aí lembramos, temos que lembrar daquela oração dele, que ele orava para que, em algum tempo e pela vontade de Deus, se me dê oportunidade de visitar-vos. Então, quando Félix foi transferido, ele foi sucedido por Festo. E perante Festo, então, Paulo também fez uma pequena defesa e depois, perante o rei Agripa, outra, mas nós não precisamos chegar até a do rei Agripa. Vamos ler os versículos 11 e 12 do capítulo 25. Paulo perante Festo diz assim, caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém para lhe ser agradável pode entregar-me a eles, referindo-se aos judeus que queriam matá-lo. E aí ele diz assim, apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu, para César apelaste e para César irás. Então foi nesse momento em que ficou determinado que ele iria para Roma, finalmente. Mas, irmãos, não mais, talvez como ele imaginava, né? Um homem livre, visitar os irmãos, passar por Roma e depois continuar tranquilo para a Espanha. Ele iria sim, como efetivamente ele foi, mas ele foi um prisioneiro. Mas antes de considerar isso, pense logo antes dessas palavras, ele preso por 2 anos, imaginando, olha, eu ainda vou em Roma, o senhor disse que importa me dar testemunho dele em Roma, como é que eu vou parar lá? Isso não está escrito, irmãos, mas não deixo de imaginar que esse apelo dele a César tenha sido a maneira dele dizer assim, olha, é a minha porta de ida para Roma. E ele sabia que se ele ia, ou era isso, era morrer em Jerusalém, né? Aliás, estava em Cesareia aqui, né? Era morrer nesses lugares, porque os judeus iam de um lugar para o outro, imaginando, né, que horas que eles iam matá-lo, né? Então, possivelmente, tenha sido a maneira que Paulo falou assim, é desse jeito que irei a Roma. E, de fato, foi o que aconteceu. Ele apelou para César, e para César ele foi. E sabemos que, se não fosse isso, ele poderia ter sido solto, né? Final do capítulo 26. O último versículo diz, palavras de Agripa. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse, este homem bem poderia ser solto,
se não tivesse apelado para César. Irmão, se ele não tivesse apelado para César, ele teria talvez tivesse sido solto, mas eu acho que ele ia ser morto, né? E aí ele não iria para Roma de jeito nenhum, né? Mas então, porque ele havia apelado para César, ele foi para Roma, mas foi como prisioneiro. E aí no capítulo 28, vamos pegar a leitura aqui no finalzinho, capítulo 28, versículo 11. Ao cabo de 3 meses, então, os irmãos lembram, a viagem tumultuada, muitos contratempos, acidentes, naufrágios. Ao cabo de 3 meses, embarcando num navio alexandrino, que invernara na ilha e tinha por emblema Dioscuros, tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Então, depois desses 7 dias, foram para Roma. Versículo 15. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Irmãos, eu entendo que esse aqui foi o primeiro momento em que ele conheceu os irmãos em Roma, a quem ele já havia escrito uma epístola, aqueles que ele desejara ver há tanto tempo e tinha planos, mas havia sido impedido. Aqueles a quem ele disse, olha, eu tenho orado para vê-los, mas eu estou aguardando que em algum tempo, pela vontade de Deus, eu possa visitá-los. Finalmente, aquele tempo havia chegado. Creio eu que de uma maneira bastante diferente do que ele imaginava, né? Mas havia chegado, né? E a vontade de Deus é sempre soberana. E o versículo 16 diz, uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. E os últimos dois versículos de Atos. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Paulo estava finalmente em Roma, confirmando os irmãos, ajudando os irmãos, dando testemunho do Senhor, mas em prisão domiciliar. Entende-se que nesse período, essa hipótese talvez mais bem aceita, nesse período ele escreveu as epístolas, as epístolas da prisão, né? Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Okay? Depois desse período, ao que tudo indica, ele foi libertado. E talvez tenha ficado livre 1 ou 2 anos, antes de ser aprisionado mais uma vez. E aí já não teve mais esse período de prisão, segundo período de prisão, já sem regalias de cidadão romano, não estava em prisão domiciliar, estava numa prisão romana ruim, né? Esse período terminou com seu martírio. É nesse período, ele provavelmente tem escrito 1 Timóteo, 2 Timóteo, com certeza, né? E Tito. Entre esses dois períodos, um período curto em que ele esteve livre, talvez de 1 ano, 2 anos, alguns imaginam que efetivamente ele foi até a Espanha, né? Mas isso é apenas uma hipótese. Então, a nossa parte hoje termina aqui com essa interação dele com Roma, ele acabou indo, né? Ele orou por isso e ele foi, né? Mas lembre-se, ele orou e sabiamente ele orou que em algum tempo, pela vontade de Deus, ele descobriu que o tempo do Senhor talvez não fosse exatamente o tempo que ele imaginava e seguramente o modo de Deus, a vontade de Deus, não era o que ele imaginava. Mas nesse período todo, o que nós vemos em Paulo é uma pessoa completamente rendida ao Senhor, né? Isso se reflete nas suas orações também. Que o Senhor nos encoraje, né, com o exemplo que temos na vida de Paulo. Senhor, somos gratos pela tua palavra e somos gratos pela maneira com que o Senhor lidou com o apóstolo Paulo e como o Senhor providenciou para que tudo fosse registrado na tua palavra, para o nosso ensino, para o nosso encorajamento, para a nossa instrução.
Por isso pedimos na tua bondade, o Senhor confirme a tua palavra em cada um de nós. E o Senhor ganhe em nós aquilo que o Senhor deseja. Pois oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.